mais uma sessão das Palavras Cruzadas. Hoje não podemos ter o Bruno connosco, mas vamos contar com a presença do Mané e do Pedro, que está na Irlanda, mas que através da internet consegue estar aqui connosco para revermos esta última lição deste trimestre em que nós falámos de uma maneira mais intensa sobre a gestão dos diversos bens que Deus nos vai dando ao longo da nossa vida. Não sei, Pedro ou Mané, algum de vocês quer dizer algumas palavras sobre esta lição até agora e depois então sobre este trimestre e depois então entrarmos na lição desta semana, na última lição do trimestre? Eu posso dar algumas palavras, pelo menos dizer o que eu achei acerca da lição neste trimestre. É uma lição que nós muitas vezes não pensamos muito nesta matéria, não pensamos muito neste assunto, mas é um assunto muito prático e muito premente para os cristãos também. E é um assunto também que tem a ver com a nossa vida espiritual. E acho que em alguns aspectos, algumas lições desta semana, nós vimos que conselhos muito práticos, conselhos muito aparentemente simples, mas ao mesmo tempo não deixam de ser importantes. E às vezes não falamos tanto destas coisas na igreja, não falamos tanto de mordomia, não falamos tanto de fidelidade nesta perspectiva, não falamos tanto de riqueza, pobreza, de bens que temos ou que almejamos, e isso tudo, a nossa vida do dia a dia e a nossa vida espiritual não andam separadas uma da outra, não é? E acho que, acima de tudo, esta lição traz-nos conselhos que, para enquanto cá vivermos, sem nos esquecermos do nosso propósito, sem nos esquecermos da nossa vida eterna, do que almejamos, mas também para a nossa vida diária, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, de todos os que nos rodeiam. Pelo menos eu achei, ao início estava um bocadinho cético relativamente a este trimensário, mas no cômputo geral faço uma avaliação muito positiva do mesmo. Pedro, o que é que tu achas? Eu, assim, também para não roubarmos muito tempo à lição, eu vou tentar fazer o sumário. Para mim. Acho que o que é interessante perceber em alguns trimensários, este foi um deles, é que a Bíblia tem sempre mais qualquer coisa para explorar. Por muitos anos que nós estudemos a Bíblia, há sempre qualquer coisa por explorar, e qualquer sabedoria a mais que nos pode ser acrescentada. Não se estivermos a ler a Bíblia literalmente, mas se olharmos para os princípios e para os valores e depois, a partir daí, procurarmos uma aplicação para os dias de hoje e depois para a nossa vida em particular. E, portanto, desse ponto de vista, este trimensário vem-nos mostrar que vai ao detalhe até inclusivamente da organização do lar, a estrutura financeira da família, a gestão dos recursos que Deus nos dá, enfim. Há muita matéria para nós irmos sempre redescobrindo na Bíblia. Eu, terminando aqui esta introdução, eu acho que foi muito importante haver alguns aspectos muito práticos, por exemplo, e dou um exemplo, a gestão das dívidas. Como é que tu deves, na prática, como cristão, com os princípios que vêm na palavra de Deus, conseguir tomar medidas práticas no teu dia-a-dia, no século XXI, para gerir, por exemplo, as tuas dívidas. E, portanto, até nestes pormenores nós podemos ver que Deus deixou instruções e deixou métodos para nós e princípios para nós conseguirmos ter uma vida mais tranquila e mais abençoada por Ele. E no final deste trimestre nós temos um tema que é este tema da recompensa. Nós temos sempre essa tendência de associar a questão da recompensa a eu fiz algo e fui recompensado por aquilo que fiz. A lição fala-nos nesta recompensa que é prometida diversas vezes por Deus para aqueles que lhe são fiéis.
E aqui no dia de domingo nós vemos, pede-nos para lermos algumas passagens e nós vemos pequenos pormenores como sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, há algo que nós temos que fazer, que é acreditar neste Deus, crer que Ele existiu e que vai recompensar aqueles que o buscam e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas aqui, numa leitura assim superficial, podemos pensar, então, mas a salvação não é pela graça? Afinal, vamos ser recompensados pelas nossas obras, pelo nosso comportamento ou não? Eu posso dar seguimento a essa tua pergunta, porque eu comecei por ler a lição de domingo e comecei a ver recompensas pela fidelidade, recompensa pela fidelidade. E depois, o que eu achei interessante é que depois de falar, o autor desta semana, depois de nos falar várias vezes sobre o galardão, os servos fiéis serão recompensados, e parece que nós estamos o trabalho humano, como nós vemos, quase como um salário, não é? Nós fazemos alguma coisa e somos recompensados por aquilo que fazemos. Mas depois há uma frase que para mim é basilar e é fundamental nesta lição de domingo, que é: ser recompensado pela fidelidade não é o mesmo que a salvação pelas obras. Para mim, este é o ponto de toque desta lição de domingo, porque nós temos que perceber que se a salvação fosse pelas obras e não pela graça, então basicamente era um direito nosso. E era um direito que nós conquistávamos e que nós ganhávamos e que tínhamos o mérito de o conquistar. Claro que, ou nós aceitarmos com fé que Deus morreu por nós, que é o nosso Salvador, e procurarmos ser verdadeiros cristãos, as obras vão nascer como consequência natural, inata, dessa aceitação. Agora, nunca é um pagamento direto, nunca é um bilhete de entrada no céu as nossas obras, porque por muito que passamos, nunca seriam suficientes. E isso era, no fundo, se pensássemos ao contrário, isso era basicamente diminuir ou tornar quase a morte de Cristo por nós como secundária, porque nós, pelas nossas obras, conseguiríamos atingir os méritos necessários para entrar no céu. Nós somos recompensados pelas nossas obras, mas as nossas obras advêm de eu acreditar em Cristo como meu Salvador pessoal, e um acreditar não meramente da boca para fora, um acreditar numa perspectiva de viver a minha fé. E ao viver a minha fé, eu automaticamente tenho os frutos da minha fé, que são as obras, não é? Agora, nunca são um objetivo, são um resultado, digamos assim, não é? Não sei o que é que vocês acham sobre isto. Eu gostava, a lição de sábado e de domingo e também de segunda, acho que está muito ligada ao texto inicial da lição, que é Hebreus 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, há aqui, eu acho que se há a única obra que nós temos que ter é buscá-lo. E para buscá-lo tens que ter fé também, senão não vais à procura de soluções se não acreditas que as vais encontrar. Podes cair depois mais tarde no risco de fazeres isto de uma forma interesseira, à procura do tal galardão, porque não tens nada a perder, ou porque a alternativa é pior, ou seja o que for, porque há muitas formas de estar num relacionamento cristão com Deus. O que eu acho que é importante percebermos, e que a lição depois detalha nestes primeiros dias, é que tu tens bênçãos que estão intrinsecamente e diretamente ligadas às tuas obras. Por exemplo, o teu estilo de vida, a tua conduta, a forma de estar no trabalho, a tua forma de relacionares com a tua mulher, com os teus filhos, a forma como geres o teu dinheiro, os teus recursos, isso tem obviamente um retorno quase que imediato, direto. Se tu tens
uma maneira de estar na vida em que vives numa perspectiva de gratidão, obviamente que é ambicioso e sempre à procura de acrescentar mais à tua vida, mas ao mesmo tempo feliz pelas bênçãos que tens, o teu estado de espírito é outro, a tua paz interior é outra. Se tu tens cuidado com o teu corpo, como a Bíblia nos ensina, a tratarmos o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, a respeitarmos a nós próprios como a criação divina, e não só nós, como o meio ambiente, tudo isso traz-nos benefícios imediatos, temos recompensas imediatas. Essas obras são recompensadas, ou imediatas, ou pelo menos estão diretamente ligadas a recompensas. Agora, a salvação não é uma recompensa que dependa de nenhuma das nossas obras, porque isso está infinitamente explicado na Bíblia, que as nossas melhores obras são trapos de imundícia, como dizia o Paulo, e também que todos pecamos e estamos desprovidos da graça do Espírito com que originalmente fomos criados, e que é única e exclusivamente pela graça de Cristo que nós chegamos à salvação. E desse ponto de vista é preciso mantermos sempre esta situação. É que às vezes confundimos a árvore com floresta na igreja, e infelizmente a Igreja Adventista nos últimos 20 anos tem vindo a dividir-se muito e aprender-se muito a discutir questões que são importantes, mas não são as fundamentais, e a debatermos e a degladiarmos em função, por exemplo, do estilo de vida e de outras escolhas associadas, que têm, de facto, um impacto depois na nossa vida espiritual, mas que não contam para a nossa salvação, porque nenhuma das obras conta para a nossa salvação. O que conta para a nossa salvação é chegarmos aos pés de Jesus todos os dias e reconhecermos que sem Ele não tínhamos sido nada, que sem Ele o dia poderia ter sido 10 vezes mais perigoso, mais difícil. Sem Ele não teríamos tido um teto e uma casa, não temos a saúde, os nossos que nós amamos não têm saúde. Reconhecemos a nossa total dependência de Jesus. Essa é que é a única coisa que nós temos que fazer, porque já o Salomão dizia que o tolo vive como se Deus não existisse. Não, nem é questão de reconhecer ou de seres ateu, tu podes não ser ateu e viveres desprezando ou ignorando, ou talvez seja mais essa palavra, ignorando, completamente abstraído de tudo o que Deus está a fazer por ti no teu dia-a-dia, e portanto, e é isso que é importante, reconhecermos a nossa total dependência de Deus, para que um dia possamos estar com Ele no céu. Deixa-me só, Pedro, antes de coisa, eu estava aqui à procura e acho que encontrei no auxiliar do dinamizador desta semana, a propósito disso, tem um parágrafo que eu não queria deixar de ler, que era: aqueles que estão justificados pela fé em Cristo recebem a vida eterna, independentemente de qualquer obra que façam. No entanto, a graça torna-nos novas criaturas em Cristo, refeitos para as boas obras. Neste sentido, todas as boas obras são frutos da fé que Deus dá, e as obras da salvação são, de facto, operadas pelo próprio Deus. Ou seja, eu acho que esta frase resume de uma maneira um bocadinho o que nós estamos aqui a falar, e é verdade aquilo que o Pedro disse, e eu queria destacar isso porque acho muito interessante também. Nós muitas vezes nem sequer chamamos como recompensas, chamamos como consequências do nosso estilo de vida, não é? Ou do estilo de vida das pessoas, porque não há dúvida que nós não somos salvos pelas obras, mas também não vamos pensar, nem vamos ser de tal maneira tolos, digamos assim, de pensar que acho que tenho fé se eu não tiver obras, não é? Porque as obras, no fundo, são a manifestação viva, são a manifestação evidente da minha fé. E elas vão ter recompensas imediatas nesta terra, em muitos casos, nós sabemos, pelo estilo de vida, pela maneira, neste caso, que até como se lida com o dinheiro, pela fidelidade, etc, 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 a educação dos filhos, mas também vão ter, neste caso, abre-nos um bocadinho, não as obras, mas a fé que está subjacente às obras, abre-nos as portas para uma recompensa de vida eterna, não é? Não as obras, mas a fé em que elas assentam. Eu acho que quando li
esta parte da lição, eu fiquei com a ideia, ou para mim fazia sentido imaginar, digamos, 2 momentos de recompensa. Será a vida eterna, sim senhora, dada por Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, pela graça e merecida para nós e é-nos oferecida. Mas há outro tipo de recompensa que nós vamos tendo ao longo da vida, à medida que vamos sendo transformados à imagem de Deus. E eu lembrei-me, por exemplo, de algumas coisas. Nós convertemos, Deus vai-nos transformando e nós somos pessoas novas, criaturas novas, como diz o apóstolo Paulo, e vamos começar o nosso relacionamento com os outros. E, por exemplo, há coisas muito interessantes, como uma pessoa que faz atos altruístas, ou seja, que serve os outros de alguma maneira, sem um interesse, tem uma saúde mental e física melhor que os outros. Uma pessoa que tem gratidão, uma pessoa que perdoa os outros, uma pessoa que se arrepende dos seus erros e recomeça, como é proposto por Deus que nós façamos, vai tendo mais saúde, vai tendo mais bênçãos, digamos. Há aqui um grupo de recompensas que nos vão sendo, que nós vamos adquirindo à medida que nos vamos sendo transformados e que desenvolvemos as nossas obras. Não são estas que nos vão salvar, também não são estas que nos vão condenar, é sim a graça de Deus que nos vai dar esta recompensa final de uma vida eterna, que era sem dúvida a recompensa final, o objetivo final e primordial de Deus. Deixo-vos aqui outra pergunta. Acham mesmo que esta questão é tudo ou nada? Ou seja, uma vez eu tinha um amigo que me dizia assim: eu não acredito que eu só possa escolher 2 coisas, ou estar do lado de Deus ou estar do lado de Satanás. Ele dizia que devia haver uma terceira via, que era: eu não me comprometo com ninguém. Mas aqui a lição, até em termos de vida eterna, diz-nos que a eternidade vai existir, no sentido de uns vivem eternamente e outros morrem, e a consequência dessa morte é eterna, digamos assim. Vocês acham que há aqui hipótese de uma terceira via, como se costuma dizer? Passando até já, eu só brevemente para dizer, eu achei curioso a abordagem do autor da lição. Diz que a eternidade é para todos. Pode ser uma eternidade de vida ou uma eternidade de morte. E sendo assim, não há uma eternidade de meio vida, meio morte. Ou é de vida ou é de morte. Agora, nós muitas vezes temos tendência a pensar que nós somos julgados pelas nossas ações. E eu, ou não praticar nenhuma ação, ou fazer uma omissão, ou não tomar uma posição, eu não estou praticamente a escolher nada. E nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que as nossas escolhas são feitas de sims, de nãos, de silêncios e de ações. E o meu silêncio, ou a minha não atuação, ou eu não intervir como devo fazer, ou não atuar como devo fazer e limitar-me a estar parado e calado, é em si mesmo uma escolha, não é? Nós falamos disso muitas vezes, mas é das coisas mais importantes, pelo menos pessoalmente, eu acho que é das coisas mais importantes que, para mim, numa perspectiva de ter que me lembrar. Porque, eu não fiz nada de mal. Eu posso estar a fazer mal não é não fiz, é por não fazer. É por estar parado. É por ver e ignorar. É por virar as costas. É por não ter uma palavra de amor para com o meu próximo, com as pessoas que me rodeiam. Não é tanto pelo que eu faço, mas pelo que eu deixo de fazer. E nós, bem ou mal, vamos ter uma de 2 resultados. Como nos está aqui, ou a vida eterna ou a morte eterna. E, acima de tudo, acho que passa, eu já vos dou a palavra, passa, acima de tudo, por aquilo que nós falámos, pela nossa escolha de eu digo-me cristão. E uma das coisas que eu achei fantásticas neste trimensário foi uma expressão que é começarmos a pôr as nossas ações onde está a nossa boca, digamos assim. Onde, se eu me digo que sou, se eu digo que tenho fé, então eu devo agir de acordo com a fé que eu digo que tenho e devo agir de acordo com aquilo que eu digo que sou um cristão. E isso, no fundo, vai-me trazer obrigatoriamente e necessariamente as consequências boas para mim, boas para os que me rodeiam, porque vão ser os frutos das obras
dessa fé e desse amor que eu digo que tenho para com o meu Cristo, não é? Não sei o que é que vocês acham sobre esta questão. Eu, Eu sei que, eu sei que o Pedro gosta muito deste tema do pecado, digamos, por omissão. Eu não sei, Pedro, se querias falar um bocadinho sobre não, isto. a questão não é. Pronto, se quisermos sermos básicos, vamos à Bíblia, e se não me falha a memória, é mesmo Tiago que diz que pá, o bem não é o mal que tu ocultas, é o bem que tu sabes fazer e que podes fazer e não fazes, é pecado. Uhum. Portanto, é mais longe do que isso, nem sequer portanto, nem sequer é omissão. Mas vamos tentar fazer isto para quem nos vê também e que não esteja diretamente ou tão instruído em termos da Bíblia. Eu estudei Direito, não terminei, o Mané é advogado, é jurista por profissão, e a própria lei civil e a própria lei Criminal também. secular te obriga a denunciares o erro e o mal. Portanto, tu és cúmplice se ficares em silêncio. Se tu passares por alguém que foi atropelado e não lhe deres assistência, podes... Há uma omissão de um dever de ajuda, neste caso. Exatamente, portanto, e é engraçado que as pessoas, o teu colega que fez essa pergunta, teve coragem de a verbalizar, mas nós vivemos assim no dia a dia, e inclusivamente os cristãos tentamos passar ao lado das coisas e racionalizamos muitas vezes, passamos ao lado, este está a pedir é para droga, ou aquele não sei quê, só estou a alimentar vícios, ou isto ou aquilo, e temos as nossas razões e as nossas desculpas e passamos à frente. Acho que há um binómio com que Satanás trabalha muito bem, que é ou Deus é culpado de tudo, ou então tu tens tempo para decidir. E nós também degladiamos muito, ou melhor, não tens que fazer essa escolha. Vais fazer essa escolha e, portanto, não há pressa nisso. Nós caímos muitas vezes no erro de olhar para isto como estilo. Os ateus olham para nós como uns coitadinhos que intelectualmente nos falta qualquer coisa e que tentamos justificar uma vida miserável, porque a vida nesta terra é uma vida dura. Até os ateus reconhecem isso. A diferença é que eles não se enganam e não estão para se enganar com ilusões de coisas que venham a acontecer depois mais tarde. E nós, em contrapartida, olhamos para os ateus e dizemos, moralmente estes fulanos estão abaixo do nosso nível. Portanto, nós estamos intelectualmente abaixo deles, que é assim que nos olham, e nós olhamos para eles como moralmente estando abaixo de nós, porque o que eles querem é gozar a vida sem ter que fazer escolhas, como o que o teu colega estava a dizer, sem se comprometer com o bem, sem ter que se comprometer com princípios e com valores que a nossa sociedade convencionou como corretos. Não é a Igreja, nem a Bíblia, é a nossa sociedade que considera como corretos. Portanto, não saímos disto, e depois nem sequer nos apercebemos que temos cientistas intelectualmente, e pessoas intelectualmente muito bem e academicamente muito, muito bem referenciadas que são cristãos, e temos vice-versa, também temos pessoas ricas que são cristãs, e temos pobres que são ateus, enfim, e portanto as coisas não se podem explicar assim. A questão que se põe é que nestas coisas, e saltando já para quarta-feira, e se calhar até fechando quarta-feira, vai haver um acerto de contas, porque o caráter de Deus é amor, mas sem justiça não pode haver amor, porque se tu não intervens para corrigir as coisas, tu vais estar a falhar para com quem tem sido correto. Entre nós, eu tenho 2 filhos, tenho um que está sempre a bater no outro, e eu passo-lhes a mão por cima do pelo e digo que está tudo bem, não sei o quê. E o outro que faz um esforço para ser cordial com o irmão, para ajudar o irmão na escola, para não sei o quê, sempre a apanhar, e no final recebem sempre a mesma recompensa. Isso vai gerar, como é óbvio, uma revolta naquele que está constantemente na posição de vítima. E, portanto, se nós nos nossos relacionamentos exigimos justiça para que o amor prevaleça, com Deus também não podia deixar de ser desta maneira. Tem que haver justiça e tem que haver este acerto de contas. E, portanto, não há cá meio termo. Tu escolhes, sendo que, inclusivamente, tu não és obrigado, como é que eu vou pôr isto de palavras mais simples?
Deus não te vai destruir a ti. Deus vai destruir o pecado, o mal, seja o que for. Se tu estiveres agarrado a isso, vais com isso. Ponto final. É tão simples como isto. A questão é mesmo essa. É um dano colateral, digamos assim, não é? Exato. Pedro, desculpa lá, só uma coisa aqui na lição de quarta-feira, e eu achei fantástico também disso, do acerto de contas, efetivamente. É aquele hábito que às vezes nós também temos que muito pensar, que é, isso quem tem muitos talentos é que vai ser responsabilizado. Eu não tenho talentos nenhuns, não vou ser tão responsabilizado. Não. Nós somos responsabilizados por não usarmos os talentos que temos, quer sejam muitos ou quer sejam um. Mas somos responsabilidades de igual maneira, porque efetivamente aqui nós vimos nas parábolas que efetivamente quer o que tinha 5, quer o que tinha 2, eram chamados à mesma para, no fundo, fazer prosperar esses talentos e empregar esses talentos. Eu não vou dizer, eu só tenho um, não empreguei, não há problema nenhum, porque só tinha aquele e aquele não fazia grande diferença. Não. Nós temos que pensar isto, que por muito que eu não me sinta capaz, eu vou ser responsabilizado pelos talentos que tenho e que não ponho ao serviço de Deus. E isso vai ser um assunto. Atenção que o Espírito Santo o Espírito de Profecia faz uma referência também que talentos, também estamos a falar de recursos. Exatamente. Não é só o cantar, o falar, os nossos recursos financeiros. Daquilo que eu disponho na totalidade, não é? Tanto pode ajudar uma pessoa a matar a fome a alguém com uma sopa, como outra que tenha para matar a 100 com sopa. A questão é que cabe-nos a nós fazer também a nossa parte, sejam eles os recursos que nós tivermos disponíveis. E aí não pensar, os meus recursos são poucos, quem tenha muitos recursos que atue. Não, eu também vou ser chamado por não utilizar os meus recursos. E o Pedro fez bem chamar a atenção que não é só o talento de cantar ou de oratória ou do que é que isso seja, não é? Ias dizer, Pedro? Eu acho que foi um traço que nos acompanhou ao longo deste trimestre, foi esta ideia que está sempre subjacente e que muitas vezes nós nos esquecemos, que é tudo o que nós temos é-nos dado por Deus, independentemente de vir em resultado do nosso trabalho ou não. E tendo por base esta ideia de que Deus é que nos abençoa, Deus é que nos ajuda a trabalhar, Deus é que nos ajuda a desenvolver as nossas qualidades e capacidades para poder progredir nos nossos trabalhos, poder ganhar dinheiro, poder ter mais ou menos dinheiro. Se nós tivermos esta noção que tudo pertence a Deus e tudo nos é dado por Deus e que é Deus que nos abençoa com esses bens materiais, então, quando nos perguntam o que é que tu fizeste com os teus talentos, não, aquilo que tu me deste também foi o dinheiro, também foi o meu emprego, também foi os meus bens materiais, então eu também estou aqui, não podes dizer, não, isto era meu, isto era a minha fortuna, eu fiz o que quis, isto foi o talento que tu me deste, que foi pregar, por exemplo, ou cantar, isto eu todos os sábados fazia. Não é assim, porque tudo vem de Deus, e no fundo é esta ideia que depois que vai dar origem à ideia da gratidão, à ideia de isto não é meu e portanto eu vou disponibilizar para suprir as necessidades daqueles que estão à minha volta, e portanto é uma ideia que nós precisamos de ir trabalhando em nós, é claro que nós nos esforçamos, é claro que nós tentamos desenvolver, mas reparem, o servo que recebeu os 5 talentos teve que trabalhar, teve que se empenhar, teve que trabalhar muito para conseguir ganhar mais 5. Não ficou parado, digamos assim, e portanto, mas ele reconhecia o quê? Os 10 talentos que eu tenho aqui são teus. Ele era gestor dos talentos, não é? Era um gestor dos talentos. Acho que há uma dimensão desta gestão que eu gostava também de deixar, que é a gestão do tempo. O tempo também, a forma como cada um de nós faz a gestão do nosso tempo, e que aliás é mais um dos princípios da Bíblia e que é abordado em inúmeras lições que já estudámos entre mensagens anteriores, também é importante. E existe muito também aquela questão de os jovens têm mais disponibilidade.
para fazerem coisas, quando é para ir recolher comida para o banco alimentar, quando é para ir limpar uma casa de um irmão que está acamado, quando é para ir fazer visitas. Ou então, os reformados têm mais tempo para dar os estudos bíblicos, porque eles é que não têm nada para fazer durante o dia, não sei o quê. E, portanto, acabamos por também fazer a mesma coisa. Olhamos para o tempo como se fosse, aquele tem mais tempo que eu, aquele tem mais talentos que eu, aquele tem mais dinheiro que eu. Racionalizamos sempre e a questão nunca é, ok, então e com o tempo que eu me sobra, o que é que eu estou a fazer? Então, qual é a gestão? Seja 1 hora, sejam 10 horas, seja um talento, sejam 10 talentos, sejam 100 euros ou sejam 10.000 euros. Portanto, temos uma responsabilidade muito grande de gerir criteriosamente as bênçãos de Deus, como o Pedro fez questão de destacar aqui. Estamos a chegar ao fim, não é? Pedro, eu só antes disto dos talentos, eu acho que e dos empregar na missão, ou seja, ter aquilo que o Pedro disse e que vocês estavam a dizer, que era a consciência, e basicamente tu é que estavas a dizer, e bem, que era no fundo algo ter consciência que não era algo inato, era algo que me era dado por Deus. E há uma parte da lição de quinta-feira que a mim marcou-me por isto, porque nunca tinha pensado nessa perspectiva, que se falava em Paulo e falava em Moisés, logo no início da lição, e dizia que Paulo, com as suas capacidades do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, digamos, com a sua educação, com o seu intelecto, poderia ter sido alguém que nesta terra teria grande sucesso do ponto de vista mundano, do mundo, sucesso do ponto de vista deste mundo. E a verdade é que nós vemos que esses talentos, essas capacidades, reconhecendo-as que vieram de Deus, foram empregos a propósito da mensagem de Deus. E eu acho que é isso que nós temos que ter, essa noção perfeita, que é tudo o que nós conseguimos alcançar é por vontade de Deus e por o apoio de Deus. E essa gratidão que vem daí, e nós retribuirmos com aquilo que temos e com aquilo que conseguimos alcançar, com os conhecimentos que temos, com os talentos que temos, retribuir aos outros, porque no fundo é o que Deus diz: cada o que fizeres a um desses pequeninos me estarás a fazer a mim. E no fundo eu não deixo de estar a retribuir aquilo que me foi dado gratuitamente. E só uma questão aqui interessante, que é o que o Pedro também dizia, e uma vez li isso e com toda a razão. Nós podemos dizer que não temos talentos nenhuns, que não temos nada que nos distinga, que não temos capacidades nenhumas, mas há uma coisa que foi distribuída enquanto aqui estamos de igual a todos. Todos temos 24 horas no dia, todos, enquanto estamos vivos, temos o tempo para administrar, e administrando o tempo e saber administrar o tempo em prol dos outros também, não só o nosso proveito próprio, mas em proveito do meu irmão também. Isso é uma gestão de algo que Deus me deu, que no fundo fez 24 horas no dia para poder viver, para poder estar e para poder administrar. E o tempo é administrado também. E é administrado numa perspectiva, pode ser administrado numa perspectiva egoísta ou numa perspectiva altruísta. Se eu dou o dízimo numa perspectiva financeira dos 10%, eu também, se calhar, devo pensar isto, e é uma das coisas que aprendi relativamente recente, ou pensei nelas, o meu tempo também tem que haver uma porcentagem, se calhar mais do que 10%, mas se fosse 10% diário já era ótimo, em prol da obra de Deus e em prol diretamente do bem do meu irmão e do meu próximo. Eu acho que é isso também uma das questões dos talentos, da retribuição, da devolução, neste caso. Estamos a chegar ao fim, não só desta semana, mas deste trimestre, e há algo que Paulo tinha, que é esta questão dos olhos no prémio, não é? De aquilo que me motiva, aquilo que é, digamos, a força motriz da minha vida, é esta esperança na segunda vinda de Cristo, numa vida eterna, numa nova terra, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, sem sofrimento. E, portanto, isso, digamos, era onde Paulo tinha os seus olhos. E digamos que isto também é a principal prioridade de Deus para o ser humano. Conseguir fazer com que cada um de nós aceite o seu sacrifício e possa recuperar esta natureza que foi perdida
com a entrada do pecado no jardim do Éden. É interessante também que estas promessas de recompensa são estranhas, não são como nós no mundo, digamos assim, ou na sociedade atual as vemos, porque a palavra que a lição usa é prosperidade, mas esta prosperidade de Deus, que Deus oferece, às vezes é estranha, porque diz aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que vão ter dificuldades. O apóstolo Paulo foi apedrejado não sei quantas vezes, naufragou, foi maltratado pelo seu povo, por aí fora, mas Deus esteve sempre presente. E acho que esta é a maior bênção e a maior recompensa que nós podemos ter na vida, é sentir que Deus está ao nosso lado, que Deus, independentemente das nossas más escolhas esporádicas ou mais constantes ou menos constantes, independentemente de falharmos e pecarmos, sentirmos e temos a certeza que Deus está sempre ao nosso lado. Há uma coisa que eu digo às vezes, principalmente nas pessoas que têm problemas na área da adição, por exemplo. Há um exemplo que eu dou, que é eu quando era miúdo, jogávamos todos à bola na rua, e se algum caía e fazia uma ferida, o que nós fazíamos era levantar, sacudir o pó e continuávamos a jogar. E no fundo, o que Cristo nos diz é: quando caíres, eu vou estar lá ao teu lado para te ajudar a levantar, sacudires o pó e continuarmos a andar. E no fundo, quer caiamos muito ou pouco, esta é a grande recompensa. Saber que Deus está ao nosso lado e saber que um dia vamos estar fisicamente, pessoalmente, junto a Deus. E esta sim era esta esperança que Paulo tinha e que fazia suportar tudo o resto. Tudo o resto era paisagem, não é? E eu acho que é uma boa maneira de terminar a lição. Queria que vocês também falassem um bocadinho sobre esta sensação, esta noção de ter sempre Deus, o Criador do Universo, ao nosso lado. A ajudar-nos a levantar, a ajudar-nos a rir, a ajudar-nos a chorar, estar connosco em todos os momentos, que acho que é um privilégio que muitas vezes passa ao lado do nosso dia-a-dia em grande velocidade. Percebemos que Deus sempre esteve ali a segurar as pontas e a fazer com que nós possamos ser continuamente abençoados com a sua presença na nossa vida. Eu vou deixar o final para o Pedro Silva para fechar, e porque só tenho aqui uma coisa a acrescentar àquilo que tu disseste, se calhar um contributo, que é, efetivamente, quando nós estamos a falar de bens, nós temos sempre a pensar que viver bem, não é? Viver bem, e aqui na perspectiva não é Deus não nos promete que nós vamos que todos os cristãos vão ter a recompensa nesta terra de serem ricos ou de serem economicamente muito estabelecidos ou que não tenham dificuldades. Eu acho que isso é o que nós temos que aprender, ou o que Deus nos diz é que, mais do que isso, o que Ele nos promete é não nos deixar cair e ajudar-nos sempre a levantar, digamos assim. E que nós vamos ter sempre Deus como a nossa rede de segurança se o procurarmos e se procurarmos fazer os seus caminhos. E, no fundo, não é não termos dificuldades, não é não termos problemas, não é não termos problemas económicos, mas é saber que durante todas essas dificuldades, todos esses problemas, todas essas questões que nos colocam diariamente, ou se calhar alguns casos mais graves na nossa vida, que Deus vai estar sempre presente para nos apoiar, e é como tu dizes, Deus vai nos deixar, e acho que essa imagem é muito bonita, que é Deus vai nos ajudar sempre a sacudir o pó das nossas roupas, a pôr-nos outra vez direito, a erguer o queixo e a continuar em frente. E isso é mais valioso do que ter todos os bens deste mundo, ou ter uma vida com muitos bens, porque a certeza de que, independentemente do que acontecer, dos problemas deste mundo, dos meus problemas específicos, Deus vai estar sempre, continuamente comigo. O problema é que eu às vezes não o vejo, e que às vezes não o vemos, e o nosso problema passa por aí. E se calhar a nossa oração diária era podermos sempre sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Porque Ele está lá. Nós muitas vezes é que viramos a cara e, digamos assim, tapamos os ouvidos e ignoramos no nosso egoísmo a presença de Deus. Eu termino só porque depois o Ruben tem muito trabalho com a edição, vou tentar ser mesmo muito breve e pegar nessa a questão de
que acabaste de referir agora mesmo, para mim é importante, porque se nós não fizermos um exercício diário de reconhecer Deus nas pequenas coisas, depois, quando vêm grandes adversidades, também não vamos conseguir reconhecer a sua presença na nossa vida. E também não devemos viver numa perspectiva tipo de consolo miserável. Para os pobres de espírito, coitadinhos, que passam dificuldade. Temos aqui Deus. Não, porque temos pessoas que são muito, muito abençoadas e pessoas que estão muito bem na vida e que ainda assim podes manter essa perspectiva. É a mesma coisa que tu viveres com a ambição de teres mais dinheiro, mais bens na tua vida, mais património, para usares isso para trazer felicidade a quem está à tua volta e esses recursos para serem usados ao serviço de Deus, ou então teres essa mesma perspectiva, mas com pavor e com medo do que possa vir a acontecer no futuro, e teres dinheiro com medo que fiques sem casa e precisas de 2 casas, ou que fiques sem saúde e que não tenhas ordenado durante uns meses, ou que fiques no desemprego. Portanto, são maneiras diferentes de vivermos. E a esperança que Paulo fala aqui, que o Pedro tanto vincou e tu também, é mesmo essa, é que, em primeiro lugar, fazemos esse exercício diário com Deus, sentirmos que Ele está na nossa vida nas pequenas coisas, também para nos responsabilizar das pequeninas escolhas que fazemos, que depois todas têm uma importância muito grande, e finalmente pensar que existe um plano também muito superior para todos nós, além disto da gestão do dinheiro que Deus dá, estas coisas todas, estes conselhos, estes princípios, estes valores. Há um plano muito melhor. Uma coisa é teres objetivos na vida, e outra coisa é teres um objetivo para a tua vida, e viveres com um objetivo para a tua vida, com um propósito para a tua vida. Como referiu aqui o Pedro, até como psiquiatra tem um estatuto maior para falar, dá-nos outra paz de espírito, outra alegria, outra maneira de estar e de lidar com as adversidades. Muito bem. Vamos nos despedir então, desejando que este trimestre tenha sido uma bênção, que foi certamente para cada um de nós, para podermos, de uma maneira mais eficaz e mais cristã, digamos assim, mais consagrada, descobrir maneiras de gerir todas as bênçãos materiais e não só que Deus nos vai dando ao longo da nossa vida. Desejamos a todos uma boa semana. Boa semana. E que possamos dedicar cada dia algum tempo para estarmos com Deus e com a sua palavra. Um abraço a todos. Um abraço.